Olá, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar uma aula sobre o aparelho Respiron. Respiron é aquele das bolinhas, né? Todo mundo conhece, é bem popular no Brasil. E a gente vai apresentar alguns aspectos do aparelho. Isso é uma aula simples, sem nada muito técnico, com algumas referências aí que eu vou apresentar para vocês. E não existe conflito de interesse nessa apresentação. Olá, então o vídeo de hoje é uma videoaula, né? É parte, essa videoaula vai ser parte integrante do nosso curso que vai ser lançado no mês que vem, tá? Um curso mais detalhado. A videoaula vai ser um curso bem detalhado aí sobre a associação do Respiron à mecânica ventilatória. Então isso daqui é só uma introdução do que vai ser esse curso para vocês. Então, o Respiron é um incentivador inspiratório dependente de fluxo. Se ele é dependente de fluxo, pacientes que não conseguem gerar um fluxo ou têm um fluxo baixo, fluxo de ar, vai ser contraindicado o aparelho. Né? Então, o pessoal da música, os cantores, aí, os músicos, eles usam muito esse aparelho, mas são pessoas que têm um fluxo de ar muito grande. A atividade deles necessita disso, então isso já é uma coisa deles. Ah, Então, o que significa ele ser um incentivador? Então, ele é um dispositivo para encorajar o paciente a realizar uma inspiração profunda ou uma inspiração máxima sustentada. No caso, a inspiração máxima sustentada é quando eleva-se as bolinhas e tenta manter a bolinha aqui em cima. Isso é uma inspiração máxima sustentada. E será que isso tem indicação na doença pulmonar obstrutiva crônica? Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, uma das características do aparelho é ele ser de carga alinear. Significa o quê? Que a resistência é desconhecida ou ela é variável, tá? Esse princípio de ser alinear, ele obedece o princípio de treinamento. Então, o princípio de treinamento. Parte do que diz o princípio de treinamento, né, do que é os princípios de treinamento muscular, fala sobre a sobrecarga, né, aumentar a resistência do aparelho para empregar maior contração no músculo, maior exigência do músculo. No aparelho, é possível a sobrecarga com o aparelho alinear? Na minha opinião, isso não acontece, tá? Se você discorda da minha opinião, deixe aí nos comentários. A gente vai conversando, mas isso não é permitido num aparelho de carga linear. Você pode falar, mas o paciente ele vai progredindo conforme melhora. Beleza. Só que aqui, ó, isso daqui implica uma carga. Se na segunda vez, como eu sou um paciente, o Carlos, nas minhas avaliações, é perceptível que eu tenho um fluxo baixo. Então, uma hora eu consigo aqui, depois eu não consigo mais. Então, essa segunda inspiração empregou uma carga menor. Isso já não obedece ao princípio de treinamento. Então, aqui embaixo do aparelho, bem aqui embaixo na base, existe alguns anéis que eles regulam o vazamento de ar. O vazamento de ar implica maior ou menor fluxo. Tá? Então, volto a falar, a carga do aparelho, a regulagem de carga do aparelho depende do paciente gerar fluxo ou não. Se eu sou um sujeito que eu consigo gerar fluxo de ar, tá? Eu aumento o nível do aparelho, as bolinhas sobem. Se eu não consigo ter fluxo de ar, a bolinha vai subir e isso não significa necessariamente que o aparelho tem uma carga elevada para mim. Então, por exemplo, a minha avaliação de pressão inspiratória ela é de 120 centímetros de água. Então, era para eu suportar um aparelho desse. E o problema não está em eu ter um músculo respiratório fraco ou não. Eu já fiz a minha avaliação e sei que ela é de 120. Isso implica
em eu não ter fluxo de ar para ativar o funcionamento do aparelho. Então, ele é um aparelho de carga variável, tá? De 10 a 40 centímetros de água. Isso é uma informação que tem na própria embalagem do aparelho. Tá? Então, ele é de carga desconhecida no sentido que, se eu elevo essa bolinha até esse nível, aqui eu não sei que carga está sendo empregada. Tá? Mas a abrangência dele é para alcançar 40 centímetros de água. Formas de se realizar a terapia com o aparelho. Isso está na ficha técnica do aparelho. Então, realizar uma expiração tranquila seguida de uma inspiração profunda e homogênea. Então, eu expiro. Inspiração profunda e homogênea. Isso é uma das formas. Outra forma é o quê? Realizar uma inspiração tranquila seguida de uma inspiração explosiva, rápida e intensa. Também isso está na ficha técnica do aparelho, que é isso daqui. Essas são as formas de que é possível usar o aparelho, tá? E isso não sou eu que estou inventando, está na ficha técnica do aparelho. E na sequência a gente vai abordar algumas outras questões que também estão na ficha técnica do aparelho. Bom, então essa daqui é a parte final que eu queria trazer para vocês. Trouxe especificamente a ficha técnica do aparelho, aí vocês podem ver que é a ficha técnica, né? E na ficha técnica está falando assim: indicado para pessoas sedentárias, pré e pós-operatório, especialmente bariátricas, abdominais e torácicas. Cirurgia bariátrica ou qualquer cirurgia abdominal torácica. Tratamento de atelectasias e portadores de doenças pulmonares, como DPOC ou asma. Então lembrado lá no segundo slide, onde eu coloquei uma interrogação ali e falei da indicação dele para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Existe aí uma divergência, né, dentro da fisioterapia, onde profissionais dizem que o Respirona é bom e outros profissionais falam que o Respirona é bom. Então, aqui a própria ficha técnica que foi feita pelo fabricante diz que ele tem indicação para uma série de questões aí, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica e asma, tá? Agora, eu particularmente tenho uma certa divergência, né, com essa ficha técnica e com a questão do aparelho no uso da doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu não vejo indicação desse aparelho para esse grupo de pessoas. Será que nas cirurgias bariátricas também? Ele é muito usado nas cirurgias bariátricas, né? Mas assim, eu tenho as minhas ressalvas. E a principal crítica que eu tenho quanto ao aparelho é o fato dele ser alinear e não permitir a prescrição da carga, ou dificultar a prescrição da carga. Então, assim, isso é o que o que o fabricante traz, né? E eventualmente alguém pode falar, mas isso daí tem conflito de interesse, tem viés, etc, etc. A pessoa que fez esse aparelho, as pessoas, né, foi um grupo de fisioterapeutas, até o ponto que eu sei. Né? Então, não são pessoas que simplesmente jogaram o recurso ali, jogaram o negócio, vamos fazer de qualquer jeito. Não. Eram pessoas que tinham um bom conhecimento, tá? Pelo menos para a época tinham um bom conhecimento, e mesmo agora a gente não pode criticar a questão do conhecimento, né, que eles tinham. Mas eu sou contrário ao uso dele, tá? Pelas questões aí que eu falei. Ele tem alguns poréns aí que até seria viável? Sim, tem alguns poréns. É um aparelho relativamente barato, tá? Principalmente em comparação com o Power Brief. Algumas ressalvas que eu tenho quanto ao aparelho, eu vou falar nesse curso aí, eu vou mostrar para vocês aí nesse curso, né, que vai ser lançado no mês que vem pela Hotmart. Mas, no momento, seria isso que eu gostaria de passar para vocês, tá?
Dúvidas aí, eu espero vocês nos comentários públicos, né? Se quiserem entrar em contato diretamente para conversar comigo também, fiquem à vontade, tá certo? Quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E curta e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. Tchau para vocês e até!